agora nos 5,50 aí, né? Uma boa alta do dólar. Mas vamos então falar aqui, Caio Araújo já está ao meu lado para a gente comentar sobre essas prévias operacionais tão importantes para a gente analisar, já que balanços corporativos chegando aí, né, Caio? Obrigada pela participação nessa sexta-feira. Eu que agradeço o convite, Paula. Vamos lá, tá chegando, né? Já começa. Começando já e, claro, né, a gente sempre fica de olho aí, algumas empresas, principalmente quando a gente fala do setor imobiliário, né, as construtoras, incorporadoras sempre divulgam as prévias operacionais, o que já dá uma boa, vamos dizer assim, um bom spoiler ali, o que a gente pode esperar dos resultados. Mas falando do geral, né, a gente viu aí desde quarta-feira as principais, né, empresas do setor divulgando essas prévias. Vi ali também, né, olhando ali, alguns números recordes para algumas empresas. No geral, me parece que foi bom. Foi isso mesmo? O que você pode falar dessas prévias operacionais que saíram agora? Não, eu concordo com a sua impressão. Foi boa, foram boas as prévias na nossa visão, pessoal. Acho que, claro, tem aquela distinção entre baixa renda, né, classe popular e média alta renda, como a gente sempre fala aqui, né? Essa parte média alta renda devido ao maior exposição ao ambiente macro, especialmente as taxas de juros mais elevadas, né, o financiamento imobiliário sem se mexer muito em termos de custos, existe uma sensibilidade maior em relação ao sistêmico. No caso da classe popular, no qual você teve um aumento dos incentivos recentes, né, já desde os últimos 2, 3 anos, há uma performance aí gradualmente melhor. Isso a gente nota pelo nível de vendas, pela melhora nas margens, pela geração de caixa das companhias, é um pouco mais evidente. Mas no contexto como um todo, a nossa impressão foi positiva. O mercado, claro, ele tem reações às vezes diferentes, ou então a questão macro pode influenciar um pouco mais no pregão em si, mas ontem a gente já viu uma alta significativa das incorporadoras, né? E hoje é uma performance mista, muitas vezes com uma correção, né, devido à alta de ontem. Mas o que você pode falar um pouquinho aí de destaques, né? Porque a gente teve aí as principais, queria que você entrasse um pouquinho, fosse um pouco mais específico para a gente ir entendendo, né? Porque como você bem falou, é preciso analisar os dois cenários também, né? No geral, foi positivo, mas o que você pode destacar de repente de destaque positivo, negativo dessas prévias? Não, vamos lá. Acho que na classe popular não tem como não falar de direcional, né? A empresa já há alguns semestres consecutivos tem tem apresentado uma operação de excelência, tanto na melhora de margem, quanto na melhora de vendas, principalmente, né? A gente viu as vendas, o VSO, né, que é o índice de vendas sobre ofertas, né? Ele é uma sensibilidade importante sobre o apetite dos consumidores. Bateu o recorde para o VSO de lançamentos, então as vendas de lançamentos bateram recorde para o trimestre. O VSO consolidado na casa de 26%, que na nossa visão foi bem impressionante, e o mercado estava subestimando um pouco, inclusive nós, a gente estava um pouco abaixo. A Riva, que é uma marca ali de médio padrão, também com nível de vendas bem interessante. Então a companhia parece estar bem redonda e com isso os resultados vão aparecendo, né? Claro, a gente só tem a foto operacional, então a gente não vai ter a foto dos resultados, ainda tem um delay, né, vamos dizer assim, mas a geração de caixa já se mostra positiva para junho, pensando em parte operacional, e houve uma questão extraordinária que foi uma venda de carteira de recebíveis. Ali você também teve uma geração de caixa de 220 milhões. Isso já dá um tom no que diz respeito à geração de caixa futura, né, para o próximo semestre, esse que a gente está agora, no que diz respeito à parte operacional e possivelmente na parte dos dividendos, né, que é uma extensão disso. Então, direcional para a gente foi o destaque no baixa renda. No alta renda, é importante falar que não saíram todas as prévias ainda, foi só uma parte. Então eu não vou ter todas as empresas aqui para falar, mas eu queria falar um pouco de Cyrela, que Cyrela acho que é a mais representativa do setor e teve também um nível de vendas bem interessante. No que diz respeito à VSO também, a gente está falando de uma VSO de 12 meses de 52%, que é a maior dos últimos 3 anos. Houve uma venda de estoque bem interessante e foi uma alternativa a um trimestre com poucos lançamentos. E por que esse trimestre teve poucos lançamentos? Primeiro, se você olhar na base anual, o segundo tri de 2023, ele é uma base comparativa muito sólida, né? Teve muito lançamento, foi o maior trimestre com lançamentos na última década. Então há uma base comparativa muito forte
E segundo, porque ano passado em São Paulo, especificamente, a gente teve a aprovação do plano diretor e da nova lei do zoneamento. Isso traz uma questão burocrática um pouco maior para a aprovação de novos lançamentos no curto prazo. Trouxe, né, na parte da prefeitura. Isso já teve no último plano diretor. Então, os novos lançamentos foram mais restritos. E com isso a gente teve uma redução nessa linha para a companhia. E aí você tem, é claro que você tem que ponderar com bom senso. A companhia teve menos lançamentos, consequentemente pode ter menos vendas. Houveram menos vendas, mas assim 5% abaixo do trimestre que a gente utiliza como base comparativa, o que para a gente foi ótimo em termos de operacionais, né? A gente acha que foi muito bom, dado essa venda de estoque extraordinária, né? Teve uma venda de estoque muito boa. Então, ponderando esses pontos, na nossa visão foi positivo. Não foi super destaque, ficou um pouco abaixo nessa linha dos lançamentos, mas pela qualidade dos projetos, localização e planejamento da companhia, a gente acha que está de bom tamanho para uma questão que não é exógena, né? Não envolve a Cyrela especificamente.